Santos irmãos, com a paz do Senhor, são todos bem-vindos. Nossa aula hoje, Escola Bíblica à Distância, aqui pela internet, né? Estamos sofrendo com essa questão do coronavírus, como todos sabem. Então nós vamos hoje transmitir através da internet, nosso canal no YouTube, a nossa Escola Bíblica de hoje. Nós vamos tratar sobre a lição de número 11, que tem como título O Homem do Pecado, tá? Nosso texto áureo se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o verso 8, e nos diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 8. A verdade prática nos diz assim: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruída por Jesus Cristo, o homem perfeito, tá? Então vamos lá, pegue sua revista junto comigo, acompanhe na sua revista a lição de número 11, o homem do pecado. Estamos chegando ao final do nosso trimestre, então vamos lá. Nós temos 3 objetivos nessa lição de hoje. O primeiro é apresentar o homem do pecado, o segundo, revelar a missão do homem do pecado, e terceiro, apontar a destruição do homem do pecado. Então vamos lá, vamos tentar reduzir o tempo, não temos muito tempo de vídeo, mas então vamos comentando, assim como o Senhor for nos iluminando. Vamos fazer uma breve oração então. Pai, te damos graças ao Senhor e te louvamos nessa noite, agradecemos ao Senhor no seu nome que é santo e te pedimos, Pai, que venha a iluminar nosso pensamento para que possamos compreender aquilo que a sua palavra quer nos ensinar, Pai. Envia ao Senhor teu Espírito Santo para que possamos, ó Pai, por ele aprender, Senhor, aquele que é o intérprete da palavra do Senhor, para que possamos compreender e praticar na nossa vida, Senhor, vivendo da forma como o Senhor desejar, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós sabemos, irmãos, que os fins dos tempos estão chegando, né? Não é novidade para ninguém que nós estamos aí passando por uma das grandes provações e de uma das coisas que vai nos mostrar gigantemente que Jesus está voltando. E nada mais interessante é do que a gente aprender sobre este momento da igreja, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso, aonde lá no livro de Apocalipse, Deus revelou a João tudo o que vai acontecer nos últimos dias, para que quando então viesse, né, o Messias, viesse a sua segunda vinda, a qual ele prometeu aos discípulos, antes de ascender ao céu, após passar 40 dias com ele, né, após a sua ressurreição. Então vamos lá. Conhecido também como homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Então certo, é sabido a todo cristão, nós devemos conhecer quem é o nosso inimigo, quem vai ser o anticristo, tá? Não cabe a nós, o nosso pensamento, tentar adivinhar quem é, né? Tentar ficar dizendo, mas a Bíblia mesmo nos fala que ele está no mundo, que já está aí operando, e nós conseguimos ver, através das coisas que estão ao nosso redor, televisão, jornal, novelas, carnaval, todas essas festanças mundanas, onde nós podemos ver que o inimigo está realmente sendo executor da sua vontade, está executando aquilo que ele, desde o princípio, está predestinado a executar. Então vamos lá, tópico 1, acompanhe comigo na sua revista, o homem do pecado. Neste tópico enfocaremos sobre a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Tópico 1, o homem do pecado. Nós temos que compreender que o início disso tudo está lá após o jardim do Éden, né? Na vida de Caim e Lameque, 2 pessoas que foram usadas como pré-anticristo, podemos assim dizer, através dos seus pecados. Caim então matou seu irmão Abel, Lameque cometeu 2 assassinatos, então criou uma poesia em relação a isso, né? Que eu matei simplesmente por matar, podemos assim dizer que foi a poesia deles. Então o anticristo já está desde o início do mundo, né? Com essa promessa que ele vai vir. Então nós temos lá, quando a serpente enganou a Eva, temos uma promessa de Deus para a mulher, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e esse é Jesus. Então desde aquele início já existia uma predescendência que Jesus viria no futuro buscar a sua igreja, né? Então ele viria para nos ensinar a sua primeira vinda. Então nós estávamos esperando o Messias. Abraão foi salvo pela graça através de a espera em Cristo, esperando o Messias que viria. Então o povo de Deus, de certa forma,
se antecipou em relação ao Cristo que viria, pensando que Jesus ia vir para governar o mundo de uma forma, né, um rei muito famoso, muito rei cheio de riquezas, de dinheiro, e mansões e casas. Então, mas o homem pensou sim que Jesus viria dessa forma, mas Jesus veio de uma forma totalmente diferente, totalmente diferenciada daquilo que eles imaginavam. Então, Jesus veio de uma forma mais simples possível, nasceu numa manjedoura, um lugar então onde estavam ali os animaizinhos junto com as suas famílias de animais, e Jesus nasceu ali no meio, no lugar mais simples possível, mas desde o seu começo já foi honrado, né, através dos 3 magos lá do Oriente que vieram e trouxeram a Jesus ouro, incenso e mirra presente. Então Jesus já estava ali sendo honrado, né, mesmo que não nascesse num lugar de destaque, num lugar de luxo, era Jesus prometido, mas os judeus não acreditaram, de certa forma. Isso foi realmente o que deveria ter acontecido, eles não deveriam ter aceitado Jesus, para que Jesus pudesse vir morrer por nossos pecados. Mas então o povo judeu ainda aguarda a vinda do Messias, não como nós cristãos, a segunda vinda de Cristo, mas como a primeira vinda de Cristo, através então de um rei que vai governar o mundo inteiro, e nessa que eles vão ser enganados. É aí que está então a questão do homem do pecado, tá? A Bíblia nos fala em 1 João 2,18, utilizando o nome dele então de anticristo, tá? Como todos já conhecem, é o nome mais comum. E ele também é descrito como uma besta que sobe da terra, Apocalipse 13:1. Então ele vai vir mostrando-se como se fosse Cristo, tá? Mentindo e enganando aqueles descuidados, aqueles imprudentes, aqueles que não conheceram ou não ouviram de certa forma a verdade do Evangelho. Nós, como cristãos da Assembleia de Deus, acreditamos então que Jesus vai voltar nas nuvens para buscar aqueles que estão sendo remidos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, aqueles que ouvirem falar de Cristo e não aceitarem serão lançados, né? Serão condenados, como a própria Bíblia nos fala, né? Diz que aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então, essas pessoas, muitos cristãos, vão ser enganados pelo anticristo, né? Pela sua demonstração de ser um grande, né? Uma pessoa muito importante, uma pessoa famosa, uma pessoa que vai fazer coisas que nunca foram feitas no mundo até os dias dele. Então ele vai ser um enganador, de certa forma, para o povo de Deus, tá? Ele então é uma pessoa que vai ter total autoridade de Satanás para fazer tudo o que está descrito que vai fazer, né? Ele vai ser ferido de morte, não vai morrer, vai demonstrar, né, unir povos onde nunca existiu paz. O mundo existe guerra desde seu princípio, né? Estamos lá, né, o primeiro assassinato lá de Caim. E já o mundo começou então a viver na violência, começou a ter violência como cultura humana. Então o homem vive de certa forma na violência. Então desde lá o inimigo já vem se aperfeiçoando na fraqueza das pessoas. E o anticristo então vai ter total liberdade para fazer aquilo que o inimigo deseja. Vai ser muitas vezes pior do que qualquer homem da história que possa ter sido o mais cruel possível, tá? Como por exemplo Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, castigando os judeus, né? Foi uma pessoa muito terrível, mas o anticristo vai ser pior do que ele. Pelas mãos de Hitler e seu exército, mais de 6 milhões de judeus morreram nas mãos do Hitler. Então imagine quantas pessoas que foram castigadas em relação a isso, mas o anticristo vai ser muito pior do que isso. Na força do maligno, então, realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Nele a possessão demoníaca será plena. Então ele vai querer ser como Deus, vai querer ser destacado como Deus. Vamos para o tópico 2, a missão do homem do pecado. Qual é a missão dele? Agir contra as principais bases de Deus, né? Contra o próprio Deus, contra Israel, contra Cristo e contra a igreja. Vamos lá, o tópico 1, opor-se a Deus. Satanás não ignora esse fato, jamais logrará derrotar a Deus. Então ele nunca vai aceitar, como diz lá em Jó 42:2, nunca vai aceitar que Deus é maior do que ele, de que ele não consegue vencer a Deus, que ele não consegue derrotar a Deus, porque Deus é muito superior a ele. Então o mal sempre perde para o bem sempre vence o mal. A gente está acostumado a ver na televisão, nas histórias em quadrinhos, nos filmes de super-heróis, que o bem sempre vence o mal por uma coisinha, né? Uma coisinha mínima, muito pequena. Mas não é assim. No mundo de Cristo, no mundo cristão, Deus sempre está na frente da situação. Por mais difícil que possa estar enfrentando, por mais a dificuldade que a gente possa estar enfrentando, Deus sempre está
na frente de todas as coisas. Ele está sempre vencendo. Então não existe o mal vencer o bem. Não, é sempre o bem que vai vencer o mal. Então ele quer se opor contra Deus. Mas nós devemos manter-nos vigilantes, orando e vigiando. Nosso Deus, temos a promessa dele, que o nosso Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que por Deus nós vamos derrotar o inimigo, vai ser esmagado. Então nós temos a plena certeza que nós vamos ser tentados, com certeza, o próprio Jesus foi tentado. Mas temos que ter a convicção certa de que no final ele vai ter o seu destino, vai ser jogado no lago de fogo lá, junto com o falso profeta e a besta e o dragão e todos aqueles que vão ser então condenados junto com eles para o inferno. Tá? Então nós temos essa a grande alegria do cristão, saber que no final tudo sim vai haver justiça. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. Ou seja, então a justiça de Deus ela nunca vai falhar. Pode ser que a justiça humana falhe, pode ser que a justiça humana não alcance nenhum êxito, mas a de Cristo e a de Deus nunca vai falhar. Temos a plena convicção e certeza de que Deus vai sim nos resgatar e vai nos trazer à tona essa justiça que Ele tanto nos promete. Opor-se contra Israel, através do anticristo, o diabo reuniu todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Se você for conhecer a história do povo de Deus, sempre o povo de Deus esteve, podemos dizer, numa montanha russa entre altos e baixos, né? Estava com Deus, estava sem Deus, estava com Deus, estava sem Deus, vivendo de certa forma sempre dando ouvidos às culturas pagãs, às culturas humanas, às culturas que não estavam de acordo com aquilo que Deus desejava. Então o inimigo se aperfeiçoou dessa forma, porque estando fraco o povo de Deus, com certeza ele consegue enganar essas pessoas, assim como enganou a Eva, então trazendo elas à destruição, tá? O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Como eu comentei, mais de 6 milhões de pessoas então foram mortas. E isso então é uma da forma que o inimigo está tentando usar para distanciar o povo de Deus. Mas uma breve e feliz notícia: em 1948 então foi fortificado e unificado o Estado de Israel. Israel então é um país a partir de agora, daquela data. E uma pessoa muito famosa brasileira, se não me engano é o Oswaldo Aranha, que foi um dos que votou para que isso pudesse se concretizar. Então estamos vendo que realmente estamos nos encaminhando ao fim dos tempos, onde o próprio povo de Deus está sendo considerado como nação, está tendo a sua constituição de nação, e um país, então, como conhecemos Israel, que é um país próspero, né? Seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que é um grande amigo do nosso presidente Bolsonaro, então ele está fazendo um bom trabalho lá, onde existe muita tecnologia lá no povo de Deus. Então o povo de Deus está sim demonstrando que ele é grande. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Então nós temos que ter a certeza e orar, pelo povo de Israel, para que Deus venha ter misericórdia deles, aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Salvador, para que eles possam então reconhecer que Jesus é o Salvador, que veio e nos demonstrou essa vida como nós estamos hoje. Opor-se a Jesus Cristo. E na questão de Jesus, ele quer se demonstrar como se ele fosse o Cristo, então vindo conforme a concepção do homem, a querer dizer que ele é Cristo, se assentar no lugar de Cristo, se assentar no trono de Cristo. E ele mesmo, o próprio nome diz, anticristo. Anti quer dizer que não quer Cristo, é uma coisa que serve para destruir o Cristo verdadeiro, mas que isso nunca vai acontecer. Ele tentou então matar o Filho de Deus, lá na tentação do deserto de Jesus, tentou por ali já exterminar a vida de Jesus, lá em Mateus 2,13, tentou ali tentar Jesus, para que Jesus viesse ceder à tentação do próprio Satanás, mas Jesus então com a palavra de Deus, ele venceu a tentação. Mateus 4:1. Então o homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade de nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então ele é essas duas partes, homem e Deus. Quando ele veio à terra, ele estava 100% homem e 100% Deus. Então nós acreditamos na divindade de Jesus e também na humanidade de Jesus como assembleianos, e nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa fonte inesgotável do conhecimento de Cristo. E por quarto, opor-se à igreja.
O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus. Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja. Mas consolemos-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Não temamos, pois o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer contra a nossa alma. Nós estamos num país, como eu sempre digo aqui na escola bíblica, estamos num país onde nós temos uma liberdade gigantesca de falar de Jesus, né? Hoje nós estamos com a igreja fechada, tudo bem, estamos com a palavra fechada, sim, mas estamos compartilhando na internet a palavra de Cristo, estamos falando de Jesus abertamente. Eu saí das ruas quando não estamos passando por essa dificuldade de vírus, de falar de Jesus abertamente, ter essa liberdade. Muitas vezes isso foi tentado, né, tirar de nós essa liberdade, mas Deus sempre nos abençoou e nos honrou, nos dando então essa liberdade garantida. Então, possa pensar, como por exemplo, países na China, né, onde o comunismo reina lá, Cuba, esses países, Coreia do Norte, existe sim evangelhos lá e muitas vezes são muito maiores do que nós aqui, onde temos essa liberdade. Então, cabe a nós, então, como uma questão prática da nossa vida, orar por essas pessoas que estão lá, orar por esses nossos irmãos que estão passando dificuldades lá, nesses países onde não tem a liberdade que nós temos de falar do Evangelho de Cristo, tá? A missão do homem do pecado passa pela oposição a Deus, a Israel, a Jesus Cristo e a igreja. Foi isso que comentamos nesse tópico. Tópico 3. A destruição do homem do pecado. Como o inimigo, né, sempre se levanta para cair, isso é certo, nós conseguimos ver isso na nossa vida todos os dias. Nós vemos então agora o auge e a ruína do homem do pecado, tá? Ao contrário do reino de Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero, ou seja, passageiro e provisório. Então vamos ver o tópico 1, que é a ascensão de seu império. Acompanhe junto comigo na revista. Então logo a igreja será arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através dos dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Nós vamos entrar na questão escatológica e do que a Assembleia de Deus defende através do seu credo lá, né, na confissão de fé das Assembleias de Deus, aquilo que nós pregamos. Nós vamos então receber, Jesus, vai vir buscar a sua igreja, levar a igreja para o céu, e durante esses 7 anos que a igreja estará passando por uma grande festa no céu, a terra passará por 3 anos e meio de plena paz, de plena realização financeira, no governo único do anticristo, onde teremos uma moeda única, uma língua única, um governo único, tudo vai ser unificado, é o governo universal do anticristo, onde ele vai trazer, como eu comentei anteriormente, paz a povos que nunca tiveram paz, coisas gigantescas que ninguém nunca conseguiu fazer ou solucionar. Ele vai solucionar, ele vai fazer nesses 3 anos e meio. O primeiro será um agente político, que será a besta, e o segundo um líder religioso. A gente vai colocar o anticristo, o próprio falso profeta vai colocar o anticristo contra todo que se chama Deus, tudo que se chama Deus, o que já existiu falar sobre Deus na Bíblia, na história humana, na Constituição, nos pensamentos, nas profecias, nas revelações e nos sonhos. 2. O auge de seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Apocalipse 13, 4. Então, aquele que não tiver o selo da besta, que começará a existir no governo do anticristo, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá ter nada. Aquele que não foi por céu, porventura, de estar em pecado, de não estar apto para subir ao céu com Cristo, vai ter que passar então por dificuldades, por assolações, por problemas que vão trazer através então do anticristo. 3. A ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio, seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. E depois que todas as pragas se arrebatarem sobre o seu reino, será ele juntamente lançado com o falso profeta no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio um arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então nós temos aqui uns 3 anos e meio de prosperidade do anticristo, e após esses 3 anos e meio, vamos ver então que Deus vai começar a lançar a sua ira sobre o mundo. Então ele vai começar a dar tudo errado, vai virar um grande caos, as coisas não vão mais funcionar como estavam funcionando antes desses 3 anos e meio. E a igreja de Cristo no céu em festa com Deus. Então por isso que vale a pena ser fiel, meu irmão. Vale a pena vir à igreja, vale a pena assistir no YouTube a programação da escola bíblica, vale a pena orar, vale a pena se dedicar à obra do Senhor, porque nós vamos ver, de certa forma, vamos ter confiança e contemplar que aqueles que estiverem com Cristo lá no céu não vão sofrer essas tribulações. Os cristãos que ficarem, porventura, não terem a sua salvação,
vão morrer ao fio da espada se não aceitaram o anticristo, vão viver, né, escondidos, perseguidos, como viviam os profetas do tempo de Jezabel. Então, para os irmãos terem noção, vai ser realmente tempos de muita tristeza. Mas, após passar esses 3 anos e meio, né, Jesus vai vir com sua igreja e vai governar por 1 milênio. A Assembleia de Deus tem como base bíblica o pós-milenismo, né? Então nós estamos vivendo, pré-milenismo. Estamos vivendo num período pré-milênio. Então Jesus vai vir, levar a sua igreja 7 anos, depois retorna com a sua igreja para governar o mundo. Aqueles que estiveram, portanto, nasceram durante esse tempo, onde o anticristo estava governando e não negaram o nome de Cristo, vão ser então